Olá, olá a todos os meus espectadores, todas as minhas espectadoras. Hoje, é sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, às 7 horas e 40 minutos da manhã. Eu gravo aqui esse vídeo, como atualizações relevantes, dos meus processos, atualizações relevantes das estratégias, criminosas que membros da seita das Testemunhas de Jeová, e junto com coordenações de curso, ou seja, as partes res, dos meus processos, aquelas que figuram como polo passivo dos meus processos, estratégias criminosas que essa gente tem, implementado para não me deixar, provar judicialmente, rigidez mental, capacidade processual, capacidade civil, e altas habilidades de pernotação como diagnóstico e não como mera condição, da categoria superdotação nível book, fui eu que criei, da qual eu sou pioneiro. Essa gente, como sabe que eu tenho provas, documentais, testemunhais e audiovisuais concretas, que são suficientes para levá-los à responsabilização criminal, por exemplo, 10, 15, 20 anos de cárcere privado, regime fechado, a perda de funções públicas, perda de direitos políticos, perda de direitos eleitorais, ter que pagar milhões de reais de indenizações, Eu sou autor de muitos processos cíveis, de muitos processos criminais em face dessas pessoas. Essa gente sabe que provas não me faltam, e eu tendo advogadas honestas, caindo na mão de juízes e juízas honestos e honestas, é impossível não vencer. Tá? No caso de juiz, até não é tanta coisa, que tendo advogadas honestas, se um juiz for desonesto, a gente entra com reclamação na corregedoria específica, no CNJ, magistrada, a gente joga para a segunda instância, porque na segunda instância é mais difícil subornar, eu nunca, até hoje, apesar que existe também, mas eu nunca vi assim grande quantidade, de relatores, desembargadores de subornar. Não, na segunda e terceira instância é muito difícil acontecer isso. É mais a primeira instância, porque aqui em São Carlos, por exemplo, essas autoridades científicas, coordenações de curso, reitorias, etc., essa gente tem influência na defensoria pública, tem influência em promotorias, tem influência, porque muitas dessas pessoas que trabalham nesses ambientes são formadas nessas universidades, então eles têm influência, às vezes tem, relações sexuais, às vezes tem parcerias financeiras, tem, parcerias comerciais, enfim, tem relações, tem sociedade. E isso tudo acaba enviesando, trazendo muitos conflitos de interesse para quaisquer atuações, desses agentes públicos nesses espaços, e também, principalmente dentro de processo, Então, eu venho trazer aqui atualizações relevantes. Por exemplo, o ano passado, para tentar forjar laudo falso, igual já fizeram outras vezes no passado, colocaram um tal de Gerard, lá na praça, ali em frente à catedral, um sujeito que nunca me viu na vida, oferecendo ajuda, fingindo ajuda, que esse povo adora fingir que ajuda, Cuidado, gente. Eu falo para vocês, meus espectadores e espectadoras, quando alguém vier até você, porque eu quero ajudar, porque eu fiquei sabendo que você está passando por isso, por aquilo, sei que lá, eu quero ajudar. Cuidado! É presente grego, gente. Cuidado! Tem que fazer 1 bilhão de verificações de ponta a ponta, obter trocentas provas para ter certeza se vale a pena. Que a ajuda que você acha que ajuda é justamente aquela que vai te colocar lá direto na frente do seu, da pessoa que não te quer bem, é a pessoa que só te dá uma punhalada, uma porrada, um tiro na cara e te matar. Enfim, então, quer dizer, é presente de grego, gente, isso é presente de grego. Cuidado com quem fala que quer ajudar, que é ali por bem, que é amigo, cuidado. A quantidade de pessoas desonestas no mundo, ela é muito maior do que a de pessoas honestas. A quantidade de pessoas criminosas é muito maior do que pessoas decentes. E outra, a quantidade de pessoas criminosas fora da cadeia é muito maior do que a quantidade da população carcerária. A população carcerária são aqueles que, além de serem criminosas, normalmente são pobres,
que não tem condições de pagar advogado para torcer a lei, torcer os fatos e contextos, destruir provas verdadeiras e construir provas falsas. Aí, por isso, vai pagar na cadeia. Além de ser criminosos normalmente são pobres e pobres. Esse é o perfil da população carcerária. São leigos, né, não são muito instruídos para conseguir, por exemplo, produzir álibis falsos, né, para fingir que não fizeram nada. Entende? Então, a população carcerária é essa, mas, na verdade, os criminosos mais perigosos não estão na cadeia. Tem títulos de doutor e doutoras, tem cargos de coordenações de cursos, tem cargos de lideranças em seitas, dizendo que elas são religiões. E pagando jurídicos dessas instituições e organizações para torcer as legislações, para torcer fatos, torcer contextos, entendeu? Inverter culpabilidade. Entende? Destruir provas verdadeiras e produzir provas falsas. Assista no meu canal, meus espectadores e espectadoras, vídeos que eu já gravei com a Denilson, que eu já gravei com o Osmanito Torres, falando da hipocrisia e criminalidade da seita do Testemunho de Jeová, que não é só da seita, essa gente toda que eu estou processando comunga do mesmo perfil de hipocrisia e criminalidade. Farinha do mesmo saco. É padronizada a conduta, né? O perfil, né? Não estou dizendo, cada um tem sua personalidade, sua impressão digital, né? Seu fenótipo, genótipo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a conduta tem o mesmo perfil de hipocrisia e criminalidade. Por quê? Porque eles estão juntos, né? Para detonar minha honra, imagem, né? Denegrir minha honra, minha imagem, minha reputação, gerando graves danos processuais, morais e materiais. Então, quer dizer, eu precisava ir numa... Precisava não, eu marquei várias consultas no memória de saúde, né? Com psiquiatras, e todos os psiquiatras ali, né? São graduados em medicina, são todos psiquiatras, né? Especialistas com residência médica, tudo comprovado, né? Com CRM ativo, né? No Conselho Regional de Medicina. Fizeram avaliação séria, afastaram qualquer hipótese, né, de esquizofrenia, bipolaridade, quaisquer transtornos mentais, porque esses laudos são totalmente coerentes com o meu perfil. Eu fiz um acompanhamento longitudinal, apesar que foi com várias pessoas, não foi com uma só, mas é até melhor. Assim como numa pesquisa científica, né, quanto mais pessoas pensando, né, melhor conduzida fica a pesquisa, mais profunda fica. Né, tem diferentes saberes, de diversas áreas de conhecimento se dialogando, fica uma pesquisa interdisciplinar, né, muito mais rigorosa no sentido metodológico falando. Avaliações feitas por vários profissionais têm um peso muito maior do que por apenas um. Eu não tive apenas um médico ou uma médica me acompanhando durante mais de um ano para dar um parecer. Eu tive 5 médicos e médicas, psiquiatras, todos unânimes dizendo: o Wallace nunca teve CID de F20.0 nem F31.0. Ele não tem nada na fala ou comportamento dele que indique algum sintoma, seja positivo ou negativo, compatível com patologia mental. Né? O laudo do édico, né, neuropsicológico, comprovou altas habilidades de superdotação no meu book, inclusive fui eu que criei essa categoria, eu que instruí o édico, né, explicando para ele como é que eu construí, né, os instrumentos de avaliação, diagnóstico de altas habilidades de superdotação, metafísica espiritual, sexual e book. E naquela época que eu fiz com ele, eu ainda não tinha validado cientificamente esses 3 instrumentos. Eu tinha até explicado para ele como é que eu ia fazer. Eu falei, não, eu coordeno uma comunidade científica, Aliança Sapiente, e nós já construímos esses instrumentos e vamos validar. Nós precisamos coletar dados, uma amostra de 500 pessoas, né, que é o mínimo para poder validar cientificamente. Né, e eu já construí um cronograma e eu vou coletar os dados. E foi logo em seguida que eu terminei a avaliação com ele, tive o laudo evolutivo de alta habilidade de superdotação. O laudo dele não é só uma cognição, é um diagnóstico. Ele se baseou na superdotação acadêmica criativo-produtiva, em testes psicométricos, como VAIS 3, como matriz de Revin, né, e outros, né, testes psicométricos, etc. Então, tem a base, né, não só acadêmica, né, científica, mas também tem validade psicológica, médica e jurídica. Porque a base do laudo é a superdotação acadêmica, criativo-produtiva, e mais os 3 complementos, a metafísica espiritual, sexual e book, que eu criei, e eu fui o primeiro a ser avaliado. Então, não tem nada de esquizofrenia, não tem nada de grandiosidade, quando eu falo que eu sou o primeiro superdotado nível book do mundo. Gente, eu acabei de criar, fui eu que criei esses 3 tipos de superdotação, metafísica espiritual, sexual e book. Na sequência, eu fui o primeiro superdotado do mundo avaliado. Como é que poderia ter alguém antes de mim?
Tanto é que quando eu cheguei a falar para o ético, eu quero que você me avalie não só nos dois tipos de superdotação que existem, mas nos outros 3 também. Ele falou assim, mas eu nunca ouvi falar nisso. Eu falei, não tem problema, você não ouviu falar, porque eu, cientista, fui eu que criei. Agora que está entrando para a literatura científica. Eu que criei, mas eu vou te explicar como é que funciona, como é que você vai avaliar, porque né, fui eu, né, não existe nenhum cientista melhor no mundo, mais qualificado, que o criador da superdotação, né, metafísica, espiritual, sexual e búdica, do que para instruir o neuropsicólogo como é que ele vai avaliar esses tipos de superdotação. Fui eu que criei, eu que sei como avalia, como diagnostica. Fui eu que construí os testes psicométricos, eu que validei cientificamente. Não tem nenhum cientista no planeta mais competente que eu para instruir, né, avaliadores e avaliadoras como avaliar esses tipos de superdotação. E foi o que eu fiz, eu expliquei para o ético humilde, ele fez direitinho. Avaliou direitinho e incluiu esses 3 tipos níveis lá. Né? Aí, para tentar, né, destruir provas verdadeiras e produzir provas falsas, né, é o típico, né, a conduta que as seitas da CCMJ mais pratica, e que essas coordenações de curso praticam também, o jurídico dessas instituições adora fazer isso, destruir provas verdadeiras, né? Tentar invalidar provas que realmente são autênticas e produzir provas falsas para poder substituir as autênticas. Essa gente não gosta da verdade e da justiça. Essa gente parece que nasceu para fazer merda, né? Nasceu para ser desonesta a vida inteira e ser impune, né? Entendeu? Paga, entendeu? Favorece autoridades, né, judiciário para jogar embaixo do tapete, uma defensoria para ser sistema de defesa, negar minha assistência jurídica gratuita, influencia algumas promotorias, algum juiz aqui, outro ali. Para quê? Não, para tentar jogar tudo embaixo do tapete, não ser devidamente responsabilizado nessa área civil criminal e fazer o pobre coitado, o cientista sério, honesto aqui, ter a imagem denegrida. Aí o que fizeram? Ciente de que eu passei, né, por avaliação durante mais de um ano, avaliação longitudinal, séria, né, que seguiu protocolos médicos da saúde, com profissionais plenamente habilitados, né, alguns, inclusive, tinham até mestrado, a Jéssica, por exemplo, lá tem mestrado em psiquiatria, o Tiago tem mestrado em psiquiatria, os demais têm residência mesmo, mas a questão não é se tem mestrado ou doutorado. A honestidade tem um peso muito maior do que isso. Entende? Uma pessoa recém-formada, né, que tem, né, o registro na categoria, mas que faz um trabalho honesto, tem uma atuação proba, fidedigna, autêntica, coerente, isso tem um peso muito maior do que um doutor ou uma doutora em psiquiatria que está clinicando há 20, 30 anos, mas não tem um pingo de honestidade. Faz aquilo que gente que favorece manda fazer. Alguém vai lá, faz um pix na conta, fala, dá um laudo para ele aí, de não sei o que lá. A pessoa vai lá, faz isso aí. O que adianta ter doutorado? O que adianta ter mestrado? O que adianta ser isso ou aquilo se não tem honestidade? Não desenvolveu honestidade, vergonha na cara, para fazer um trabalho honesto. Que se dane se autoridades não querem que o gênio viva a vida de gênio. E por que essas autoridades não querem? Se está escancarado para todo mundo que o cara é uma espécie de gênio superdotado, por que tem tanta gente atrasando, gerando danos processuais, morais, materiais na vida do gênio, não querendo que ele viva a vida dele e goze plenamente dos direitos prerrogativos da cadeia? Por que tem tanta gente assim? Se isso não é inveja, como essa gente diz várias vezes que não é o que então? Se isso não é ódio, é o que então? Se isso não é falta de empatia, altruísmo, respeito, é o que então? Se isso não é falta de honestidade e transparência, como é que se classifica todas essas condutas criminosas que essa gente tem praticado em meu desfavor? Injúrias, difamações, calúnias, denunciações caluniosas, esbulho possessório. Fui agredido pelo menos 3 vezes, 3 guardas fiscais me espancaram lá, dizendo que se eu continuar processando essas instituições, eles vão me matar, sem eu ter feito nada ali. Me expulsaram de lá, sendo que a universidade nunca me expulsou, nunca me proibiu me entrar, mas 3 guardas fizeram isso, a mando de quem? De coordenações de curso, membros da CCM Jeová. Aí atrasaram minha vida, falaram mal de mim em várias empresas, né, para eu não conseguir trabalho, falaram mal de mim na Casa do Trabalhador, de órgão de terceirização, DRH, queimaram meu filho para eu não conseguir trabalho. A única opção que restou para eu não ficar sem dinheiro, eu fui lá no evento Tusca, trabalhar, né, ficar enchendo a cara, igual aquele desocupado fica lá não, usando droga, a maioria lá faz isso só. Não, eu fui lá para trabalhar.
Me sujeitei à humilhação de ter que, por exemplo, servir cerveja. Eu não bebo, nunca bebi na vida, nunca fumei. Tive que me sujeitar à humilhação de ter que servir aquilo que eu não gosto. Servir cerveja, né, para trabalhar de garçom, de barman, né, num evento universitário que só vai nós de pedras, entendeu? Só vai gente desocupada, sem expectativa, sem futuro, entende? Esse é o ambiente da perdição ali. Tive que entrar lá, lógico, né, estando com, né, sem vínculo empregatício, mas com toda a caracterização de vínculo empregatício, subordinação, pessoalidade, onerosidade, né, pessoalidade. Eu fui lá para habitualidade, fui lá para poder ganhar um dinheiro. O que fizeram? Essas partes réis entraram em contato lá com a administração, né, da empresa, mandaram, né, deixar eu trabalhar, feito um idiota, os 4 dias do evento, e lá no último dia me acusar de assédio sexual, coisa que eu não fiz, igual já fizeram. Mandaram me acusar em várias universidades que eu tive que processar por calúnia e processar para ter indenização por danos morais e materiais. Mandaram gente de lá me acusar de assédio, me espancar, que deram muito chute, muito murro de mim, era de noite. Eu tive que vir a pé para casa, né? Fizeram isso e não me pagaram. Não me pagaram dizendo que não pagaram, porque eu fui bloqueado, porque eu assediei, sendo que nunca fiz isso. Sendo que, durante o evento, teve funcionárias lá que saíram durante o evento e mantiveram relações sexuais com funcionários e outras pessoas lá durante o horário de trabalho. E foram demitidas? Não. Ficaram sem receber? Não. Quem descumpriu normas, quem não respeitou a legislação, não respeitou o meu direito, não foi demitido e recebeu o salário. E eu, que fui honesto, nunca fiz nada, fui acusado de crime que nunca cometi, fui espancado e ainda não recebi, que eu tive que entrar com uma ação trabalhista. Acabei de entrar com uma ação trabalhista em várias pessoas. Mas toda essa dor de cabeça, esses fatores que são totalmente contextuais, claramente contextuais, todo psiquiatra honesta, consegue perceber claramente que isso tudo, esse estresse todo que eu estou passando, essa ansiedade toda é totalmente contextual, não tem absolutamente nada sintomatológico. Quem que está gerando tudo isso? São essas coordenações de curso mesmo da seita e das testemunhas de Jeová que eu estou processando. Essa gente não tem vergonha na cara. E aí, o que fizeram para tentar invalidar, né, os laudos sérios que eu recebi, dizendo que eu não tenho nenhuma patologia mental? Colocaram um tal de Gerard, um dia antes de eu fazer ir lá na Santa Casa Clínica, eu tinha marcado uma consulta com uma tal de Gerucha, que é psiquiatra lá, e aí mandaram esse tal Gerard fingir que ia me ajudar. Aí ele chegou falando para mim, não, porque eu estou aqui na praça já faz um tempo, que eu venho aqui, eu já que acompanho faz 6 meses. Eu falei assim, como assim você me acompanha há 6 meses? Eu estou te vendo hoje, qual que é o seu nome? Eu chamo Gerard, falei, tá, mas o porquê que você está dizendo que quer me ajudar, que já faz um tempo? Não, porque você não tem uma consulta. Não, sim, eu comentei com umas pessoas aqui que já me conhecem há mais de 10 anos e sabem, né, o qual maravilhoso eu sou, que eu não sou doente mental, coisa nenhuma, né? Então eu chamei essas pessoas que realmente, né, já convivem comigo, para ir comigo lá, né, na Santa Casa, que eu marquei uma consulta lá com uma médica que eu nunca vi na vida também, e ela, né, foi marcado com ela. Amanhã vai ser o primeiro contato que eu vou ter com ela. Você me conhece há quanto tempo? Eu estou te vendo agora. Não, eu estou aqui já na praça faz uns 6 meses. Você não lembra que a gente conversou outro dia? Eu falei, não, como é que eu vou lembrar do que nunca aconteceu, né? Eu sou superdotado, como é que eu não lembro? Minha memória é maravilhosa. Se eu não lembrei é porque não aconteceu, meu filho. Se tivesse acontecido alguma conversa entre nós, com certeza eu ia lembrar. Né? Do seu nome eu não sei, mas pelo menos da fisionomia eu não esqueço. Fisionomia eu não esqueço de ninguém. Nome, né, minha memória também é falha, apesar de eu ter memória boa, minha memória é falha. Não sou imperfeito igual qualquer outro, mortal como qualquer outro. Não sou melhor que ninguém, porque eu sempre superdotado, apesar de facilidades, né, gigantes mesmo, bem acima de doutores e doutoras, com certeza. Mas aí eu falei para ele, não, você nunca falou comigo. Aí tá, resumindo, ele ficou insistindo. Eu falei, olha, é o seguinte, você pode até ir comigo amanhã lá na consulta, mas você vai ter que ser honesto. Quando a médica perguntar quanto tempo você conhece o Wallace, por favor, não minta. Não vai falar que você me conhece há 10 anos. Não, o César, por exemplo, conhece há 10 anos. O Jesus, o Gésio me conhece há 10 anos. Pessoas ali da praça, né, comunidade, né, espírita ali. Eu não sou espírita, eu estou só falando, comentando que eles participam da comunidade espírita lá. Enfim, eu falei, olha, você está me vendo agora. Você vai ter que ser honesto e saber o que falar, porque dependendo do que você falar, mesmo que você tenha intenção de ajudar, não adianta você ter só a intenção.
Você tem que saber exatamente o que falar, milimetricamente, tem que calcular as palavras, porque senão você vai gerar danos. Ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. Você tem que saber o que falar. Ele falou, não, mas aí eu falo lá, que eu acabei de conhecer, que eu quero ajudar. Eu falei, bom, então tá. Aí eu dei um voto de confiança para ele, para ver o que ia acontecer no dia. Aí no dia seguinte, no dia da consulta, estava eu lá, né? Entrei na sala com a Jeruxa, né? Primeiro a Jeruxa, né? Ela me chamou, eu falei, não, espera um pouquinho, porque o Gerardo, tem uma pessoa que ficou de assistir, de entrar comigo na sala para conversar com você. Espera que vai chegar. Ela esperou. Aí o Gerardo chegou do lado de fora, eu falei, Gerardo, tá pronto? Tá pronto. Eu falei, então, a médica já chamou, só que você não tinha chegado, você chegou agora. Vamos entrar lá? Vamos. Então tá, entramos. Aí eu chamei, eu falei, ó, o médico, né, a pessoa que eu falei é o Gerardo. E assim, eu não sabia que o Gerardo já conhecia a Jeruxa, eu não sabia. Para mim, o Gerardo, quer dizer, né, e aí eu fui lá, entrei, sentei, o Gerardo sentou do meu lado, e aí a Jeruxa começou a falar, mas ela ela utilizando um discurso proselitista. Eu detesto o discurso proselitista, já basta a hipocrisia da seita lá que fica pregando Bíblia para todo mundo aí, não tem um pingo de vergonha na cara, um pingo de juízo, só faz merda na vida de criminalidade, são totalmente hipócritas. E aí essa médica começou com um discurso proselitista, tentando me converter, só faltou a Bíblia na mão dela, né? Ao invés dela pegar protocolo do Ministério da Saúde para seguir, não. Ela estava com um discurso proselitista, é um discurso retrógrado, né? Pegando falas, por exemplo, minhas, né? E invertendo o sentido de ponta a ponta, né, e defendendo a tese que eu não sei respeitar a hierarquia. Já começou desse jeito, ali eu já percebi total incoerência. Discurso proselitista, que não tem menor coerência com uma avaliação médica. Então, o discurso de uma avaliação médica tem que ser técnico, é conversa técnica médica, não tem que conversar mais nada. É protocolo do Ministério da Saúde, é DSM-5, é CID-10, CID-11. É pegar o mérito da questão, não tem que ficar de blá, blá, blá. Mérito tem que fazer o trabalho decente, honesto, não tem que ficar de mimimi, de gracinha, não. É fazer o trabalho sério. E doa quem doer. Ah, porque o cara não tem nenhuma patologia mental, ele é superdotado, isso está revoltando o doutorzinho, que não tem metade do nível de competência dele, azar, ué. Vai que se dane se esse povo aí gosta ou não gosta. O cara é superdotado e pronto, acabou. O povo tem que respeitar, ué. Vai que se dane se testemunho de Jeová não quer aceitar o fato que o cara não quer mais essa merda de seita. O cara quer detonar essa seita. Esse povo tem que sossegar o rabo. É direito do cientista, ele tem liberdade de escolha, ele não é obrigado a aceitar aquilo que ele não quer. Ele não quer essa bosta de seita, ele quer detonar essa seita, é direito dele. Ele processa quem ele quiser, ele relaciona com quem ele quiser e da forma que ele consentir. Isso é direito constitucional de todo mundo. Todo mundo tem direito constitucional de se relacionar com quem quiser e da forma que consentir. Ninguém é obrigado a relacionar com quem não quer. Ninguém é obrigado a ir com uma seita ou com qualquer outra coisa, sendo que eu já deixei claro. Não respeito seita nenhuma, não quero essa bosta na minha vida. Não quero testemunho de Jeová, catolicismo, espiritismo, protestantismo, não quero nada, não quero essas bosta. Eu sou cientista de religião, mas não quero merda de religião na minha vida, não quero merda de livro considerado sagrado, porque não existe bosta de livro sagrado, eu já deixei claro. E eu já falei para essa seita muitas vezes, sai do meu caminho, para de atrapalhar a minha vida, para que vocês vão parar na cadeia, eu vou continuar com os processos até ver vocês todos na cadeia, eu já deixei claro para esse povo. Esse povo tem que aprender a respeitar minha liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de manifestar interesse sexual em quem eu quiser, que eu não cometo crime, liberdade de eu transar com quantas e quais mulheres eu quiser, que é meu direito, de forma consentida. Não estou violando lei nenhuma. Esse povo tem que aprender a respeitar. Cadê o respeito que essa gente tem pelos meus direitos? Se respeitasse, não tinha tantos processos correndo. Aí tá, aí lá na consulta eu estou falando que a Jeruxa, eu já percebi a incoerência dela, aí, né, como se não bastasse, aí o Gerardo começa com um discurso incoerente também. Ah, porque eu conheço ele há 6 meses, a gente já fez 4 consultas. Eu falei, como assim consulta? Você é da área da saúde, meu filho? Aí ele começa a falar que ele é médico lá no hospital. Eu falei, mas como assim você não falou nada que é médico? Eu te vi ontem, meu filho. Você está aqui hoje, você está falando que é, por que você não falou ontem que era médico? Eu nem que chamava para vir para cá, meu filho.
Não, porque eu sou médico, eu já fiz 4 consultas. Você não é? Elas estavam tentando me induzir a concordar com mentira. Olha só, o sujeito que não se identificou corretamente no dia anterior, que fingiu que queria ajudar, estava ali na hora falando que era médico, mentindo que eu tinha feito 4 consultas com ele, falou, não, porque você está sofrendo, que não sei o quê, você está com patologia, você está precisando de tratamento, tomar remédio, que não sei o quê. Não, mentira. Eu não estou sofrendo, tá? Eu estou muito feliz, contente, satisfeito com as minhas realizações acadêmicas, científicas, né? Até relações assim com pessoas, né, que não representam lá grande coisa, porque eu quero mesmo relações sexuais com doutoras, casadas, empresários, que eu ainda não tive, né, que tem gente atrapalhando para não conseguir, mas aquelas poucas relações que eu tive no passado, tudo bem, me ajudaram, né? Então eu falei assim, não, eu estou satisfeito, estou feliz, né? O que eu não estou feliz, né, eu estou muito insatisfeito, é com barreiras de pessoas que estão gerando danos na minha vida, danos processuais, danos morais, danos materiais, são injúrias, difamações, calúnias, atrapalhando meu financeiro, meu laboral, meu relacional, meu sexual. O povo está atrapalhando minha vida. Por isso que eu estou tendo que processar quem não respeita meu direito, e a violação tem gerado danos gravíssimos. Minha vida está travada por causa dessa gente. E ele torcendo os fatos, falando que, tentando embutir que isso é sofrimento psicossintomatológico, sendo que não tem nada de sintomatológico, e ansiedade, estresse e burnout que eu passo por conta de fatores totalmente contextuais. Esse contexto jurídico-social não foi gerado por mim. Quem que gerou? Coordenações de curso mesmo da SEI, que tem gerado e agravado cada vez mais essa minha vulnerabilidade socioeconômica de propósito, para usar isso como apetrecho, subterfúgio, torcendo todos os fatos, contextos e nexos causais, para dizer que isso é sintoma. Ah, não, você está agitado é porque ele é doente disso. Não, porque se ele, entendeu? Começou a fazer... Aí tá, como eu percebi a incoerência dele e dela, resumindo, eu falei, Jeruxa, eu não quero mais essa consulta. A gente começou a conversar faz 5 minutinhos, só, não, encerra, devolve meu dinheiro. Não, vamos fazer a consulta. Eu falei, não quero. Aí o Gerardo falou assim, se o problema é você pagar, né, essa consulta, eu mesmo pago as consultas para você, R$300 é fichinha, eu pago. Eu falei assim, Gerardo, então já que você quer tanto me ajudar a pagar, eu tenho uma médica, né, psiquiatra da minha confiança, e ela é séria, ela é honesta para fazer avaliações. Ela cobra só R$150. Você paga para mim, Gerardo? Não, você quer tanto me ajudar se você for pagar alguém. Uma médica honesta, né? Uma médica que segue protocolos da saúde, que faz uma avaliação séria, né, e não aceita influência de terceiro, nem suborno, né, para torcer os fatos e contexto, nem o laudo. Aí tudo bem, você pode pagar 150, se você tem 300 para pagar essa daqui, você tem 150 para pagar outra. Aí você, não, mas aí eu não tenho para pagar. Eu falei, tá vendo? Aí ficou muito, isso aí eu falei, que eu já sabia a resposta dele, eu sabia que ele não ia querer pagar outros 150. Mas por que uma pessoa, né, que tem R$300 para pagar, né, uma psiquiatra desonesta, né, que eles estavam tentando forjar laudo falso ali, ele não tem a mesma capacidade para pagar uma psiquiatra honesta, que vai dar o laudo coerente que eu preciso. Tá vendo? É porque o que ele não queria é a verdade e a justiça. O que ele queria forjar laudo falso. Então eu falei, Gerardo, é o seguinte, a partir de hoje eu bloqueio você. Bloqueio você e não faço mais consulta em Santa Casa Clínica. E foi o que eu fiz, eu bloqueei ele, peguei um documento na Santa Casa Clínica, comprovando que eu estive ali naquele dia, naquele horário, que não houve consulta, né? Que eu apenas comecei a conversar lá, era 5 minutos, já pedi para encerrar e devolver o dinheiro, houve o reembolso, não houve consulta. Tá, aí insatisfeito com isso, gente, que eu coloquei lá 5 laudos, né, laudo psiquiátrico comprovando total sanidade mental, né, eu coloquei laudo neuropsicológico comprovando diagnóstico de auto-habilidade de pernotação, não foi só uma condição, diagnóstico formal. Eu coloquei nos processos e que isso é suficiente para eu provar juridicamente a minha sanidade mental, capacidade processual, capacidade civil, e que, inclusive, na própria consulta que eu fiz lá no IMESC, eu até falei com a Denilson no dia, eu falei, a Restara está comprovada, não falei? Então, minha sanidade mental, capacidade processual, por quê? Porque no dia que eu consultei, ela me deu total segurança, a médica do IMESC, Ribeirão Preto, me deu total segurança da comprovação, né? Ou seja, no dia ela foi coerente. Eu fui totalmente coerente, cheguei terno e gravata, cheiroso. Todo mundo tá vendo meu cabelo cortadinho, eu fui com o cabelo cortado, de banho tomado, barba feita, desodorante certinho, perfume, tudinho perfumado, certinho, igual eu costumo fazer, entende? Cheguei lá super tranquilo, falei calmamente com ela, super claro, tudo que foi perguntado eu respondi, não deixei de responder nada. E aí o que aconteceu? Teve influência de terceiro, porque na hora de aparecer o laudo está totalmente incoerente
com o meu perfil. Altas habilidades de superdotação, que é inequívoco mesmo, ela botou como condição, não botou como diagnóstico formal, que é diagnóstico formal que o Ed forneceu. Ela, o que ela fez? Ela que não tem, ela que rebaixou ao máximo a formação de profissionais sérios do amor e saúde, que fizeram avaliações coerentes com o meu perfil, afastando qualquer hipótese de esquizofrenia e bipolaridade. Ela foi incoerente, ela não foi honesta, faltou honestidade da parte dela. Ela colocou ali, por exemplo, que esses profissionais não são psiquiatras, que a avaliação deles não merece respeito, merece consideração. Falou que a avaliação lá do CAP, São Lourenço, tem mais peso. Mentira, mentira, mentira. Está amplamente refutado, está claramente refutado que os diagnósticos, né, atuais, né, qualquer laudo anterior que tenha falado que eu seja doente mental e que foi forjado por membros da seita, por outras pessoas, tá? Então, assim, ela teve, com certeza, assim, a comprovação depende de investigação, lógico, né, nos processos, mas está evidente que houve alguma influência, né, provavelmente, né, até por autoridade judiciária, talvez 2 juízes lá do processo, né, que apareceu 2 lá, né, que tem alguns sinais ali no processo, né, que indicam que talvez, né, 2 juízes tenham participado, isso aí tem que ser investigado. Né, alguma influência ela teve, porque ela foi totalmente coerente no dia que eu fui lá. E ela se aproveitou, porque no dia, como eu não gravei o vídeo que eu conversei com ela, aí ela pôde afirmar um monte de coisa que não aconteceu. Por exemplo, ela falou que eu estava agitado. Mentira que eu não estava agitado. Ela falou que olhou para minha cabeça estava suja, falou que eu estava fedendo, com odor, colocou lá que eu fumo cigarro, 5 cigarros por dia. Gente, eu nunca fumei na vida, nunca bebi na vida, eu nunca fiz uso de entorpecente na vida. Ela botou lá que eu uso tabaco, fumo 5 cigarros por dia, isso daí invalida completamente o laudo. Tá? Isso aí são vícios que invalidam completamente o laudo. Tá? E sendo que eu apresentei exames toxicológicos lá, justamente para mostrar lá que eu nunca fiz uso de entorpecente, está lá nos autos. Tá? Então, o que ela fez foi diminuir ao máximo o valor, né, autêntico, a autenticidade das provas verdadeiras que eu produzi, e ela mesma produziu uma prova falsa. E quem que tem esse comportamento, gente? Quem é que tem essa característica de invalidar provas autênticas, produzir provas falsas, mesmo que eu falei? Lembra que eu falei? Lá naquele vídeo com a Denilson? Você, meu espectador, espectadora, você não é burro, todo ser humano é inteligente. Usa o seu QI, a sua inteligência e raciocine. Quem é que tem esse comportamento que essa médica teve de tentar fazer o máximo para invalidar provas verdadeiras, autênticas, e produzir provas falsas? Membro da seita da Testemunha de Jeová. Então, quer dizer, a suspeita, a gente percebe que teve influência terceira. Então, e quem que pode estar envolvido aí, tentando invalidar esses meus laudos coerentes das minhas altas habilidades de superdotação como diagnóstico, sem patologia mental? Quem? Com certeza, membros da seita, Testemunha de Jeová e coordenação de curso, que são as partes do resto que eu estou processando. Esses são os primeiros suspeitos. Eu botei lá no processo uma lista de mais de 50 pessoas envolvidas. Quaisquer uma dessas pessoas são suspeitas de ter influenciado essa médica para não dar um laudo coerente. Por quê? Porque se a gente quer ver os processos todos arquivados, a gente quer jogar tudo embaixo do tapete, não quer que a realidade venha à tona, não quer que a justiça seja feita, não quer que o superdotado viva a vida dele, que superdotado, eu sou o superdotado envolvido, se a gente não quer deixar eu viver minha vida em paz, se a gente tem bloqueado meu financeiro, meu laboral, tem me difamado, caluniado, se a gente tem destruído provas verdadeiras, produzido prova falsa já faz tempo. Essa gente não quer que a verdade se venha à tona, essa gente quer continuar impune. Essa gente merece cadeia, não é 2 anos, 3 anos, não, é 10, 15, 20 anos de cadeia, pagar megas indenizações, perder as funções públicas. A seita tem que fechar. Para isso, para manter você, meu espectador, espectadora, atualizado dessas estratégias criminosas que essas partes restas têm implementado, para não me deixar viver minha vida em paz, gente. Essa gente tem causado estresse na minha vida, tá? Mesmo que eu chegasse agitado lá na consulta, se eu chegasse, eu falei bem cabalmente, mesmo dentro de um contexto jurídico, social, caótico que eu vivo, eu cheguei lá tranquilo, mas mesmo que eu chegasse um pouquinho ansioso, isso não é motivo para poder falar que é sintomatológico. Por quê? Porque tem um contexto inteiro gerado, causado pelas partes do processo, justamente para me desestabilizar emocionalmente, para aumentar níveis de ansiedade, para aumentar níveis, eles estão plantando ódio em mim, plantando revolta, plantando discórdia, desgraça na minha vida.
para poder falar que isso é sintomatológico, mas não é, porque o que está causando não é nada interno. Dentro de mim reina satisfação, alegria, paz, contentamento pelo que eu já fiz, pelo bem que eu faço, consciência totalmente livre, porque eu faço só o bem para o próximo, embora eu não receba o bem de todo mundo, e a maioria não me destino bem, tá? Mas o que está fora de mim, o que está gerando ansiedade, a volta, vem de pessoas que não respeitam o meu direito, pessoas que vêm destruindo provas verdadeiras, produzindo provas falsas, pessoas que vêm complicando o relacionamento, vêm gerando danos processuais, morais, materiais gigantes, gravíssimos. Esse contexto gerado, que não é por mim, mas por fatores completamente externos, por pessoas que não me querem, que não querem deixar eu gozar plenamente dos meus direitos, prerrogativos legais, superdotados, sem patologia mental, é esse contexto gerado por essa gente que está gerando ansiedade, agitação. Vários vídeos meus eu gravando, um nível de nervosismo gigante, que é evidente em vários vídeos meus. Vem de onde esse nervosismo? É de noite, que às vezes eu acordo de madrugada, algumas noites eu acordo de madrugada pensando, gente, aquela advogada lá, eu comecei certinho a conversar com ela, ela manifestou interesse, pegou minha causa, né? Algumas até se habilitam em processo para me defender, aí do nada declinou, aí depois eu vou descobrir que teve alguém que foi lá, difamou, caluniou, falou mal de mim para ela e fez declinar o patrocínio jurídico. Então isso aí vai aborrecendo minha vida, tá? Se não fosse essa gente imprestável, essa gente que eu estou processando, essa gente criminosa, já era para minha vida dela para eu estar com vidão, já era para eu ter fundado a minha empresa, já era para eu estar casado, num relacionamento aberto, só vou casar com doutor, empresária, que não tenha vínculo nenhum com religião, não vou me casar com qualquer uma, não estou preocupado, não estou com pressa para casar, casamento não é algo que eu quero hoje, talvez daqui a 10, 20 anos, não estou preocupado com isso, se não tiver uma mulher do meu calibre, eu não vou casar, eu vou ficar solteiro. Aí mandaram, inclusive, essa médica, né, que falou mal de mim, né, no laudo lá, falou que eu fumo cigarro, sendo que eu nunca fumei nada, nunca usei droga nenhuma. Ela falou lá que eu sinto inveja dos outros. Imagina, como é que uma pessoa honesta como eu vai sentir inveja de gente criminosa? Se eu quisesse ser criminoso, talvez eu até sentiria inveja de quem está num patamar de criminalidade maior que eu. Não, o nível de honestidade que eu demonstro, nenhuma dessas partes demonstra. Para que eu vou sentir inveja de pessoas que eu sei que vão para a cadeia, né? O processo indo em frente, né? Juízes e juízes honestos, né? Dando a sentença correta e coerente, eles vão para a cadeia. Eu vou sentir inveja de quem daqui a alguns anos vai estar na cadeia, enquanto eu vou estar com o meu vidão, que vou ser um empresário bem-sucedido. Não tem motivo para isso. Para que eu vou sentir inveja de cientistas, que nem cientistas merecem ser chamado, que ficam com invejinha, que de repente olha para o currículo Lattes deles e eles, com título de doutor, não têm metade da produtividade científica que eu tenho, nem quantidade, nem qualidade, nem profundidade, nem originalidade, nem fator de impacto. Para que um cientista gabaritado como eu, que tem um currículo 10, 20, 30 vezes maior do que a vasta maioria dos doutores de São Carlos, para que eu vou sentir inveja desses menininhos que estão começando a vida? Na verdade, a lógica não diz que é o contrário, que é quem está começando a vida, né, que está com ódio, né, de que em 1 ano e meio, né, um cara que era visto como louco, hoje já é visto como superdotado, né, e tem uma produtividade, né, o que eu fiz em 1 ano e meio, uma produtividade que nem décadas eles fizeram. Quem que sente inveja de quem? É eu que fiz isso, né, que fiz esses feitos e revisações, validei uma teoria econômica, estou para validar uma teoria da área de psicologia hoje, né? Ou essa gente que nunca fez isso, não sabe nem como é que começa uma teoria. O máximo que eles fazem é usar a teoria dos outros, porque eles não têm competência para criar, né, uma teoria autêntica, desde a autoral deles. Quem que sente inveja de quem? Então, isso é para vocês, espectadores raciocinar. Não confiem naquilo que vocês não veem. Se você quiser saber, você, mulher, por exemplo, que quer se relacionar comigo sexualmente, se você acha que o meu cabelo, por exemplo, está sujo, que eu estou fedendo, o único jeito de você comprovar é se encontrando comigo presencialmente. Encontra comigo presencialmente, chega perto de mim, você vê o cheiro meu maravilhoso. Eu charmoso, cheiroso, limpo, impecável, higiene maravilhosa, autocuidado, muito perfeitinho. Eu limpo casa, eu lavo roupa, entendeu? Eu sei fazer comida, embora eu quase não tive tempo para isso, mas eu sei fazer comida. Eu cuido da minha vida muito bem, administro muito bem minha vida financeira, acadêmica, científica. Tanto é que você vê uma carreira muito bem construída. Como é que uma pessoa que não sabe administrar a sua vida inteira consegue construir uma carreira tão sólida como a minha? Aí a médica lá, no laudo ainda tem coragem de colocar que ela, se quiser, ela pode me encaminhar para um CAPS ou pode me encaminhar para uma internação. Olha só, olha o cabimento que ela chega. Ela acha que tem competência para mandar internar, ela acha que ela tem competência para provar que eu preciso de internação, sendo que ela nem me conhece. Como é que uma médica que nunca me viu na vida,
numa conversa, e a conversa foi totalmente coerente que eu tive com ela, deixando claríssimo lá a minha rigidez mental, e que ela mesma concordou na própria perícia lá, né, em colocar exatamente aquilo que ela viu no laudo, mas depois colocou tudo diferente, fez tudo incoerente, tudo de propósito para gerar danos processuais para mim. Entende? Como é que uma médica que nunca me viu na vida vai ter um parecer com peso, sendo que peso tem aqueles médicos sérios que me acompanharam mais de um ano? Quem refutou meu laudo não foi a perita não tem essa competência para refutar nada, que quem refutou foi Júlia, foi Érico, foi Jéssica, entende? Foi Tiago, Maria Fernandes, tá? Então, esses médicos que me acompanham há mais de um ano, que sabem realmente que eu não demonstro, né, nenhum sintoma, nem positivo, nem negativo de patologia mental, esse sim merece peso e consideração, já está refutado, porque são laudos. E o que interessa nesses documentos médicos, dessa avaliação séria feita, é o conteúdo. Não importa se colocou lá que é parecer técnico, que é atestado, se tem a palavra lá, não é isso que determina, a nomenclatura não determina o diagnóstico, o que determina o diagnóstico é o conteúdo, a avaliação rigorosamente feita dentro do princípio ético. Eu nunca dei nenhum tipo de favorecimento, nem financeiro, nem sexual, nem qualquer outro para nenhum médico. Tá? Eu não comprei laudo nenhum, eu fiz avaliação séria. Diferente, né, do Gerardo e da Jerus, que tentaram receber algum tipo de influência, sei lá que tipo de favorecimento, para tentar forjar laudo falso, não conseguiram. E essa médica não foi só uma tentativa, ela conseguiu fornecer um laudo, né, que o caso dela não é laudo, porque o conteúdo não tem nem a menor coerência, não tem nenhuma compatibilidade, nem com o que eu apresentei no dia da consulta, muito menos com documentos apresentados, testemunhos reais apresentados no laudo, portanto, tem que ser invalidado, anulado. Não merece crédito a palavra dessa médica do laudo, esse laudo vai ser anulado, que eu vou pedir para o meio de advogado que seja anulado, seja feita outra perícia para uma pessoa séria, uma pessoa competente que faça algo totalmente correto. Eu sou correto, eu sou justo, minha vida inteira está travada e essa gente, a parte reta do meu processo, está travando minha vida, por quê? Porque não quer que eu viva minha vida. Tá? Eu não sinto inveja de ninguém, mas será que essa gente, né, que está gerando danos morais, processuais, materiais, será que essa gente não sente inveja de mim? Será que é amor que essa gente sente por mim? Cadê o altruísmo que essa gente tem por mim? Cadê a empatia? Cadê o respeito? E essa gente está em igreja evangélica, está em igreja, né, mormon, espírita, católico. Cadê católico que é altruísta, que é empático? Que respeito, mas cadê o deusinho dele para ensinar o amorzinho deles que eles estão pregando lá para os outros? Cadê? Por que fica fácil pregar para os outros, mas não viver isso é difícil, né? Pregar para os outros é fácil, né? Pegar uma bostinha de um livro, falar de um deusinho que eles nem sabem quem é, isso é muito fácil, né? E cadê isso na prática? Destruindo provas verdadeiras, produzindo provas falsas, injuriando, caluniando, difamando, mandando me agredir, me ameaçar de morte para não continuar com esse processo. Ah, é assim que são católicos, evangélicos? Espíritas, cristãos, quem falou que existe cristão, gente, no mundo não existe, meus filhos. Quem acredita nisso não entende nada de teologia, nem sendo religiões, não sabe de nada, não viveu aí, são tudo molequinho, que aqueles que acreditam que existem verdadeiros cristãos, que você não existe, meu filho. Se você quer seguir aquele lá em cima, sai das seitas, não fique em nenhuma. Estou falando sério, eu falo como cientista, falo como superdotado. Tá? Se você quer realmente seguir o caminho da honestidade, da verdade e da justiça, sai de comunidade que se diz religiosa, mas que na verdade é sectária, que é hipócrita, que é criminosa. Sai de todas. Não é de uma só, não é só testemunho de Jeová, não. Sai de todas. Fica laico como eu, irreligioso. Fique fora de religião. Fique fora desses grupos. São hipócritas, criminosos. Tá? Pode ter, sim, alguns inocentes aqui ou ali, mas é alguns. Né? Se tiver, alguns só. Tanto quanto na política. Eu não faço nem questão de ficar procurando lá na política, lá quem que é honesto, é perda de tempo. A mesma coisa nessas seitas aí chamadas religiões. Não perca tempo. E outra coisa, mandaram para tentar, para contribuir para que essa médica desse um parecer falso, quando eu morava lá numa outra casa, lá na Aquidabã, mandaram o oficial de justiça entrar várias vezes onde eu moro. À noite, fora do horário de expediente, depois das 8 horas da noite, sábado, que não é dia de expediente, entrar, percorrer corredor, cozinha, lavanderia, mexer na geladeira, entrar no quarto sem minha autorização. E a hora quando eu fui chamar a atenção dele, eu falei, filho, a legislação não dá direito para você fazer isso. Oficiais de justiça tem que trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, segunda a sexta. Não tem que entrar, tem que esperar lá na calçada. Igual o SAI, CEMIG, CPFL, Correio.
Não tem autorização para entrar, a menos que eu deixar. Se eu falar para entrar, tudo bem. Se eu não falar, não, você não mora aqui, você paga meu aluguel? Não, então é lá fora, filho. Né? Ele estava lá dentro do meu quarto, eu falando para ele, filho, você quer entregar a intimação? Lá fora, filho. Você vai chegar lá fora, você vai entregar a intimação lá fora, não vai entrar e não vai ficar de ladainha tentando dar aula para mim, não, filho. Você vai pegar isso aí, você vai resumir, pega a merda da intimação, ou assim você racha fora. É assim que tem que ser. Aí eu falei assim com ele, não, depois ele processou por desacato. Mas mandaram, a Maridete, né, que era lá da outra casa, recebeu orientações de gente que eu estou processando, provavelmente da USP e outras mais, para poder fazer isso, mandar o oficial de justiça entrar lá, entendeu? Me injuriar, difamar, discutir comigo, me processar por desacato e ainda botar isso no processo que eu ia fazer perícia só para poder gerar danos processuais, passar uma leitura totalmente equivocada para a médica, né, que eles já tinham combinado, inclusive, né, que iam, né, mandar ela dar laudo incoerente e mandar ela usar as falas, né, tá vendo? Usar esse caso aí do oficial de justiça para falar que eu não sei relacionar, não. Ele não seguiu a legislação, não respeitou o direito, discutiu comigo e ajudou a ameaçar de morte. Por isso é que eu tive que chamar a atenção dele e ele torceu os fatos, falou que era desacato, de propósito para gerar danos processuais na perícia médica. Olha só o que o cara foi capaz de fazer. Tá? Mandaram a Maridete, que o outro ex-detento, para roubar meu celular, me expulsar da casa, falar mal de mim na outra casa. Né? E isso aconteceu no dia que eu fui fazer a live, lá no dia 25 de outubro de 2025, lá com o Adenilson, entendeu? Eu ia fazer, tive que desmarcar, marquei no mais para frente, fiz em dezembro a live, porque lá em outubro eles tinham roubado o celular. E roubaram por quê? Porque no celular tinha prova de estelionato. Estelionato que tanto a Aceita da CCM Jeová como coordenações de curso praticaram, me extorquiram milhares de reais para eu não, que eu tinha pegado um empréstimo ainda, eu contava um empréstimo falando que era C Bank, sendo que não era, e outros bancos lá que não eram. Aí depois de eu ter pago, ainda limparam minha conta, não deixaram eu usar o dinheiro para advogado, porque eu tive que fazer um outro empréstimo no outro banco. Para quê? Para eu não ter dinheiro, para não ter advogado para tocar em frente. Ainda cercearam uma defesa da Defensoria Pública. Olha só, oficial de justiça ajudando, médica, né, dando lá parecer incoerente, defensoria contribuindo, coordenações de curso e membros da Aceita juntos. Para quê? Para não deixar o Alas Gabriel Breviário comprovar as habilidades de superdotação como diagnóstico formal, sem nenhuma patologia mental e gozar plenamente dos seus direitos prerrogativos legais. Isso não é inveja, gente? Por que tem tanta gente tentando derrubar? Por quê? Por que tem tanta gente unida? Ué, mas se essa gente não está com medo, não tem medo nenhum que os processos meus vá em frente, das provas que eu tenho para apresentar no processo, aquela que eu já apresentei, vou apresentar, por que estão fazendo de tudo para os processos serem arquivados? Ué, por que essa gente está com tanto medo dos processos em frente? Por que essa gente está com tanto medo das minhas ações cair na mão de juiz e juiz honesto, hein? Por que essa gente está com tanto medo de eu provar na justiça sanidade mental, capacidade processual, capacidade civil, alta habilidade de perdotação em VUBUC sem patologia mental? Por quê? Por que será? Será que porque, por exemplo, eu consigo colocar essa gente na cadeia, né, influenciar, quer dizer, né, levar os fatos corretos, coerentes, provas autênticas, até magistrado é justo, e colocar essa gente na cadeia, ganhar mega indenizações, fundar uma universidade, ter um empresário muito mais bem sucedido que essa gente? Será que não é por isso? Será que eles estão com inveja, de repente, de eu ter capacidade de ficar milionário rapidinho e de transar com todas as doutoras, empresárias, né, casadas e honestas do mundo inteiro? Será que é isso? Será que isso não gera inveja, esse potencial de riqueza? Tá? Isso aqui não tem nada de grandiosidade, não. É direito de todo mundo. Quem quer ser rico, é direito. Você também tem direito. Qualquer médico e médico também tem direito. Qualquer pessoa tem. Quem quiser ter status, é direito. Quem quiser ter poder, é direito. Quem quiser ter fama, é direito. Quem quiser ter respeito ao seu direito, é direito. Quem quiser ter liberdade de expressão e tudo mais, respeitado, tem que processar mesmo. Isso é direito, isso não tem discurso de grandiosidade nenhuma. Aí, para tentar, né, forçar eu falar que eu sou isso ou aquilo, mandaram ontem alguém, né, vir comentar comigo no Facebook, falando que eu criei sistema. Mandaram alguém falar que eu criei sistema, tentando me induzir a concordar que eu criei algum sistema. Talvez, eu não sei exatamente quem é, porque não foi identificado por nome, exatamente o que queria, mas eu não sou idiota, né? Já está todo mundo escancarado com seus superdotados, eu percebo muito bem. Alguém tentou me induzir a falar que eu criei um sistema, que eu sei lá em que sentido está esse sistema, porque sistema, sei lá, um software, por exemplo, eu desenvolvi 16 softwares. Será que o sistema foi dito no sentido de software? Não sei. Sistema é o quê? Sistema computacional?
É sistema acadêmico, é sistema o quê? Sei lá, quando eu fundar uma empresa, uma universidade, pode saber um sistema. Um computador é um sistema, não existe sistemas abertos, fechados. Um relacionamento com uma mulher é um sistema, não é? Ué. É um relacionamento, é algo cíclico, né? Então, se for um relacionamento aberto, a gente pode falar que é um sistema aberto, que tem entrada de emoções, saída de emoções, entrada de insights positivos, de pensamento, saída de pensamento, né? Entrada de, né, um órgão genital masculino dentro de um órgão genital feminino. Então, quer dizer, tem entrada disso aí, então a gente pode chamar tudo aquilo que tem entrada disso aí, a gente pode chamar de um sistema, né? É fechado quando só tem entrada, e a saída quando tem entrada, né? E é fechado, e é aberto quando tem entrada e saída. Então, assim, uma pessoa falou que eu criei um sistema. E aí eu falei, não, quem sou eu para criar sistema? Eu nunca criei sistema e nunca falei isso em vídeo. Ela falou que viu isso num vídeo meu que eu falei que eu criei sistemas de superdotações e que só a pessoa do meu nível consegue compreender. Eu falei, não, eu nunca falei isso, eu nunca criei sistema nenhum e nunca falei e nunca falei isso em vídeo, que eu criei sistema, não, né? Agora, a parte que ela fala, né, que se é o que ela quis dizer, não sei, porque eu pedi para a pessoa chamar no privado, não chamou, é sinal de incoerência. Se a pessoa fosse honesta, teria me chamado em particular, não teria falado em público. Se a pessoa queria fazer algo honesto, teria me chamado em particular, que tem no YouTube, tem meu número, tem meu e-mail, e eu mesmo respondi com o meu número. Se a pessoa fosse honesta, quisesse alguma coisa para ajudar, ela não ficaria em público. Tá? Ela não falaria em público, ainda mais uma coisa dessa, para tentar me induzir a falar que eu criei sistema, que eu não criei sistema, não tenho capacidade para criar sistema, a não ser que for um software, né? Se for interpretado como sistema computacional, eu não sei em que sentido a pessoa falou sistema, não se identificou, a pessoa honesta se identifica. Não, pessoas honestas se identifica com o rosto, não é só com texto. Tá? A pessoa que envia só texto não é a pessoa honesta, a pessoa que nem o nome fala não é honesta. Tá? A pessoa que começa a falar, eu quero te ajudar, ajudar, e volta atrás, não é honesta. A pessoa que fala uma coisa e volta atrás, não é honesta, não presta, não vale nada. Tá? A pessoa que finge que não entende, não é honesta. A pessoa que quando vai responder fica só no joinha, isso, aquilo, não tem honestidade. A pessoa que não é explícita, com palavras, com letras, né? Claríssimo, detalhado, o que quer, o que não quer, não é honesta. É falta de respeito. Então, quer dizer, são vários sinais, né? Para a gente identificar pessoas que são desonestas. Essa prática que essa gente está fazendo, de destruir provas autênticas e produzir provas falsas, é desonestidade, é gente que não vale nada que faz isso, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês, meus espectadores, eu vou apresentar aqui para vocês algumas mensagens que eu troquei. Deixa eu Ô Gabriel, só perguntando, esqueci de perguntar um negócio. No processo aqui de São Carlos, eles estão perguntando se do advogado informe diretamente ao oficial que deverá constar na certidão, se você já tem um novo advogado ou se você vai pedir a defensoria.
Ah, não é fácil não, estudar todas essas coisas não é mole não. Eu vou ver a coisa, mas não sei não, é difícil, eu sei que é difícil. Obrigado, Gabriel, valeu.